Fala galera, esse é o segundo vídeo do canal. Espero que vocês tenham assistido o primeiro lá atrás, né? Hoje a gente vai falar sobre pecado mortal e pecado venial. Qual que é a diferença dos dois? É isso aí. Bom, na Bíblia, tudo começa em Mateus capítulo 15, tá? Versículo 19 e 20, que fala o seguinte: com efeito, é do coração que procedem más intenções, assassinatos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. São essas coisas que tornam um homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Bom, é o seguinte, aqui está falando um pouquinho do pecado da carne, né? Do pecado que você tem, que nós temos, que foi pelo pecado original de Adão e Eva. E onde entra o pecado? O pecado existe em toda a humanidade. Todas as pessoas possuem, menos Maria e Jesus, né? Isso é um tema para outro vídeo. Mas todas as pessoas têm essa mancha do pecado original. Nós possuímos essa mancha dentro do nosso coração. E nós temos essa diferenciação entre pecado mortal e pecado venial. O catecismo divide esses pecados em, primeiro, gravidade, consentimento e deliberalidade. Ou seja, em outras palavras, o pecado mortal precisa ser em matéria grave, ok? Matéria grave moral, matéria grave até contra leis dos homens, como assassinato, por exemplo, que não deixa de ser uma lei moral, mas é também dos homens. Matéria grave, consentimento, é o consentimento de matéria pecaminosa, ok? Independente de você saber ou não, a matéria é pecaminosa. E depois desse saber ou não eu vou explicar para vocês. E existe a deliberalidade, que é a vontade de fazer o pecado. É a vontade de pecar. Não essa vontade que você não controla, mas sim que você vai e realiza o ato na sua mais livre vontade, sem que ninguém te imponha isso. Ok? Isso constitui o pecado mortal. Gravidade, consentimento e deliberalidade. Ou seja, se for grave, se você souber que é pecado e você vai na sua liberdade e pratica esse pecado, você pecou mortalmente, né? Ah, Pedro, mas elenque para mim, faça uma lista do que são pecados mortais. Não, pelo seguinte fato: se você souber o que é pecado mortal e o que é pecado venial, se eu listar para vocês, primeiro que não existe essa lista, tá? Mas se eu listar para vocês, vocês vão não pecar no mortal, assim como todos nós, e vão esquecer dos veniais. E eu já entro nos veniais, tá? O parágrafo 1865 fala o seguinte: o pecado cria propensão ao pecado, e isso gera vício, tá? O pecado gera pecado. Cada vez mais, quanto mais você peca, você mais peca. É redundante, mas é isso mesmo. Quanto mais pecado existe, mais pecado você vai ter. É só olhar para o mundo como está. Quanto mais pecado gera, mais pecado gera, mais pecado gera, vira uma simples bola de neve. Simples e complexa bola de neve. E a falta de confissão. Se você não confessar, se você não se arrepender dos seus pecados, a única coisa que te espera é o abismo infernal, é o inferno. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. O pecado mortal, veja bem, ele é muito mais grave que o pecado venial. E ele quebra a nossa amizade com Deus. Essa diferenciação é bem básica. O pecado mortal nos tira a graça, nos tira da amizade com Deus. Isso está no parágrafo 1861. E a única coisa que pode tirar a sua culpa nesse pecado mortal se chama ignorância invencível. Tá? Se você pesquisar um pouquinho sobre ela, você vai saber que vários autores falam sobre isso. E é uma verdade. Tá? A ignorância invencível são aquelas pessoas que não conhecem a Jesus, que não conhecem o plano da salvação e que não conhecem nada, absolutamente nada,
sobre pecado e sobre salvação. Então, se essa pessoa peca, consequentemente ela não sabe que está pecando. E veja bem, a ignorância dissimulada e o endurecimento do coração antes agravam o pecado. Então, se você acha que sabe e não procura saber, se você endurece o seu coração para esse pecado, se você não busca essa verdade, você peca. E você peca mais gravemente. Esse pecado tem um peso maior na sua condenação, no seu juízo final. Então, bora para a confissão, tá? Pecado venial é o pecado que não corta a amizade de Deus, que não corta a graça. Mas é o seguinte, é um passo cada dia mais pro abismo. Se você não corta esses pecados veniais, o próprio catecismo traz: quem não liga pro pouco, não liga pro muito. A própria Bíblia também traz. Então, se você não corta esses pecados veniais, consequentemente, você peca mortalmente. Porque são caminhos, são pensamentos mais leves que Deus atura de você. E se você não corta esses pensamentos, infelizmente você acaba pecando mortalmente. Como eu falei, o pecado mortal é matéria grave. Consequentemente, o pecado venial é matéria moral leve. Tá? E se essa matéria moral leve for grave, a única coisa que vai deixar ele venial é o seu não consentimento e o seu não conhecimento. Tá? Lembra da ignorância invencível? Então, se aplica também ao venial. Ele pode tornar o pecado mortal um pecado venial. O que o pecado venial tem de característico que diferencia do pecado mortal? Veja bem, o pecado mortal tira você da amizade de Deus. Tá? Ele impõe uma parede, ele rompe totalmente o seu contato com Deus. E o pecado venial não. O pecado venial vai obscurecendo. E o que tem de reflexo isso na sua alma, na sua humanidade? Hoje, nós como humanos, qual que é a importância do pecado venial? A importância do pecado venial é que afeta a nossa caridade. Ou seja, você vai pecando pecado venial atrás de pecado venial, atrás de pecado venial, vai virando uma bola de neve, e a sua caridade com o irmão, lembra do primeiro vídeo do amor de Deus? Você precisa do Espírito Santo para amar o próximo. Só que com o pecado venial, o Espírito Santo vai cada vez mais se contraindo dentro do seu coração. E aí, consequentemente, você vira uma pessoa dura de coração. Se você não busca confissão, se você não busca rebater esses pecados veniais, você, no seu íntimo, vai ficando amargo, você vai ficando entristecido. E aí, é um longo trabalho para que, durante a sua vida, para que isso seja revertido. Existe a Reconciliatio et Poenitentia, no parágrafo 17, lá no seu capítulo 17, fala que o pecado venial não priva você da graça de Deus, da amizade com Deus, da caridade com os irmãos e assim por diante. Ela elenca bastante, né, o que o pecado venial não deixa de fazer na sua amizade com Deus. Vou falar mais uma vez, o pecado venial tira a sua caridade e coloca uma coisa no lugar. Ele não deixa no vazio. Ele coloca a busca no terreno, a busca pelas coisas dos homens acima de Deus. Aos poucos, mas coloca. Ou seja, pecando venialmente ao longo do tempo, você vai buscar as coisas terrenas. E isso é fato. Você vai deixar de buscar as coisas do alto. E, consequentemente, olha o raciocínio aí. Você peca mortalmente, aí rompe tudo total. Aí realmente você precisa do sacramento da confissão e buscar melhorar com isso ao longo do tempo. É isso aí, galera. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, pode entrar em contato comigo. Já falei onde vai estar o meu contato. E acessa lá www.oqueaegrejadiz.wordpress.com. É isso aí. Até o próximo vídeo.